Fala galera, aqui quem fala é Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos à primeira aula do Descomplicando V-Ray. Para essa primeira aula eu preparei aqui essa cena de uma sala, essa cena está aí para download, o link vai ficar na descrição do vídeo, aí vocês podem baixar para acompanhar aqui essa aula. Primeiramente aqui está sem nenhum material, exceto nos blocos que foram inseridos na parte de decoração, mas em questão de piso, parede, portas, mobiliário, tá totalmente sem material, que é para poder a gente configurar aí e aprender como fazer a configuração de materiais aí do zero, sem nenhum mistério, e fazer com que esses materiais fiquem realistas. Primeiro passo aqui, para quem ainda não conhece o V-Ray, ele é composto por 4 barras e funciona da seguinte forma. Essa primeira barra aqui é a barra onde tem as configurações e é onde também a gente coloca para renderizar. Então esse primeiro botão aqui é o Asset Editor, clicar nele aqui. O Asset Editor é basicamente onde a gente configura tudo que precisa ser configurado no V-Ray. Desde materiais, aqui na primeira aba, luzes na segunda aba, aqui os objetos, como o For para fazer a grama, o Clipper para fazer o corte para renderizar, os proxies, tudo seria editado aqui nessa terceira tab. Aqui a gente tem os Render Elements, que vão servir para fazer pós-produção. E aqui as texturas, que são globalizadas aí pelo V-Ray, vão vir para esse outro tab aqui. Essa última aqui da engrenagem é onde a gente configura o render. Todas as configurações relacionadas ao resultado final do render são feitas nessa parte aqui. Aqui, nesses botões, são os botões relacionados ao render. Então, o primeiro é o render padrão, o segundo, o render interativo, e o terceiro, o render cloud. E agora ele também te dá a opção de fazer um render no viewport do SketchUp. Se você tem uma placa de vídeo boa e um processador bom que suporte esse recurso, ele é válido também para ser utilizado. E aqui tem o Frame Buffer. Essa outra aba aqui é a aba de luzes. Vou já explicar cada uma delas e a função delas e como eu faço para iluminar minhas cenas de forma que fique uma iluminação agradável e ao mesmo tempo que ela tenha uma eficiência luminosa capaz de gerar os rebatimentos de luz necessários para um render perfeito. Aqui nós temos a barra de mapeamento de texturas, então a partir dela tem como se mapear texturas de forma básica no SketchUp. E aqui por último são a barra dos Objects, onde a gente tem aqui o Infinite Plane para criar um plano infinito em maquetes externas, importação e exportação de proxy, o Fur para fazer a grama ou tapete e o Clipper que é para fazer corte, para poder a gente renderizar quando a cena é pequena ou quando precisa fazer um efeito tipo uma planta baixo humanizada ou algum outro tipo de corte que você queira renderizar. Então, primeiro passo aqui, ó, vamos iluminar essa cena. Então, para poder fazer isso, eu preciso entender como funciona cada ponto de luz e como essa luz vai ter o efeito nos materiais também. Vou puxar para cá, para minha cena, um retângulo de luz, um sphere, o spotlight, o omni e o dome. Pronto. Essas são as luzes que já vêm no V-Ray de forma ativa. Você pode editar elas e algumas delas, de acordo com o tamanho que você determinar, é que elas vão ter alterações na forma como elas iluminam. Por exemplo, o sphere e o retângulo, dependendo do tamanho que você coloque, ele modifica, deixando mais claro ou mais escuro. Então, conforme você altera o tamanho dele, ele também vai alterar a quantidade de luz que ele vai emitir. Já os outros pontos de luz, como o Yes, o Spot, o Omni e o Dome, não tem esse tipo de alteração. Independente do tamanho que você colocar eles também não vão ter nenhuma interferência. Vamos aqui no Asset Editor
para a gente conferir aqui uma prévia de cada um deles. O Dome, nós vamos usar ele para fazer iluminação de render externo. É nele que a gente carrega o HDR para poder fazer o efeito do céu e usar esse mesmo efeito para iluminar a cena. O Omni eu gosto de usar ele para iluminar basicamente luminárias com cúpula, como abajur e pendente. O retângulo eu uso ele para iluminar sancas, para fazer o efeito do portal light na janela, para iluminar também telas como a tela de TV ou a tela de um computador, coisas desse tipo. O Sphere Light, como eu falei, assim como o Omni Light, eu uso para iluminar luminárias com cúpula. Porém, lembrando que o Sphere Light vai ter uma emissão de luz de acordo com o tamanho dele, diferente do Omni, que eu posso colocar ele qualquer tamanho, ele vai permanecer a mesma intensidade de luz. O Sphere não, ele vai aumentar a intensidade de acordo com o tamanho do ponto de luz. Lembrando também que o Omni, tanto o Omni quanto o Sphere, eu prefiro usar o Omni. Aqui pela prévia dá para ver que ele tem uma intensidade mais expandida, ele tem um pouco mais de brilho, para iluminar aqueles balizadores de jardim. Ele também seria adequado. Aqui no Spotlight, a gente pode ver que ele forma um cone, como se fosse apenas um ponto focal de luz, mas ele ainda vai além disso, e ele pode ser utilizado para iluminar de forma geral também. Já eu vou mostrar como eu faço isso, mas antes eu vou carregar aqui um Yes Light. Quando você clica no Yes Light, ele já abre para você buscar o arquivo, e daí tem um arquivo Yes, você escolhe um e posiciona o seu Yes aí na cena. Daí ele já vem para cá com o arquivo certo, praticamente configurado. A gente vai configurar aqui só a intensidade e a coloração. E o Yes ele serve para fazer o efeito de luminárias de destaque. Seria como se fosse a dicróica, uma AR, uma par. Esse efeito seria feito com o Yes. Lembrando que o Spotlight ele também pode fazer o efeito da AR. Você pode determinar o ângulo dele para poder fazer o mesmo efeito. Porém, para fachos mais definidos, é mais recomendável usar o Yes. Então vamos lá. Primeiramente, para editar a luz, vou começar aqui pelo Yes. A gente tem um parâmetro aqui, Color. Conforme se altera aqui a cor, ele também altera a forma como essa cor é reproduzida pelo ponto de luz. Então, para fazer o efeito de luz incandescente, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, como um salmão. Não vou usar o amarelo, vou mostrar aqui porque ele fica bastante amarelado, mesmo com os tons mais claros, e isso não fica bonito na cena. Então o salmão é a melhor opção. Vou fechar aqui. Aqui eu vou marcar essa caixinha para poder editar a intensidade, e na intensidade desse Yes eu vou colocar 9000. Conforme eu vou aumentando o valor da intensidade, ele vai aumentando também a quantidade de emissão de luz. Clicando aqui, eu tenho alguns outros parâmetros, porém, se eu desmarcar o Shadows, ele vai parar de emitir as sombras. Se eu desmarcar o Affect Diffuse, ele vai parar de emitir esse efeito de luz em superfícies, em qualquer superfície, porque o rebatimento de luz não vai mais se dar na camada diffuse. E o Affect Specula, ele faz com que ele reflita a luz, só que não fica de uma forma agradável em alguns reflexos. Então, desmarcando o Affect Specula, ele vai ter um efeito melhor nos materiais com reflexo, principalmente quando o reflexo é fosco. Porém, aqui no
Yes, ele não dá muita diferença. Então dá para manter ele marcado. Mas em outros pontos de luz, como o Spot, o Sphere e o Omni, isso vai fazer total diferença. E é muito interessante manter o Affect Specular desmarcado, para poder ter um rebatimento de luz com qualidade. Vamos aqui para o Omni. O Omni é parecido. O começo aqui da edição é parecido com o Yes, porém ele já começa a mudar alguns parâmetros. Então, primeiramente vamos aqui capturar a cor, mesma cor que foi utilizada lá no Yes. Lembrando que além de poder capturar a cor dessa forma, selecionando aqui pelo Color Picker, nós podemos também segurar e arrastar essa cor para a luminária que estiver abaixo ou acima, fazendo aí a cópia da cor sem precisar abrir o controle de cor. Intensidade eu vou manter aqui os 1000 de intensidade. Aqui no Decay, conforme você modifica, ele vai modificar também a forma de emissão de luz. Então, se eu colocar no Decay, ele vai aumentar essa emissão de luz. E conforme eu vou modificando, Inverse Square, ele vai reduzindo essa emissão de luz até ficar bem mais fraca. Então, seguindo a ordem de cima para baixo, no Decay mais forte, o Inverse é meio termo, e o Inverse Square e o Inverse Cube são bem mais fracos e precisariam de intensidade maior para poder ter uma emissão de luz melhor. Em Shadow Radius é onde a gente controla como ele vai reproduzir as sombras. Então, quanto maior for o valor do Shadow Radius, mais suave vai ficar a sombra. Eu vou colocar aqui 20. Isso vai fazer com que a sombra fique bastante suave, mas que não pese também muito no cálculo. E esse efeito ele também serve no Spotlight para suavizar a sombra. Vamos agora para o Rectangle Light. Vou copiar aqui, ó, com incandescente. Ele já modificou a forma como ele emite a cor. Intensidade. Geralmente em sancas eu utilizo 100. Isso vai fazer com que a sanca fique com aquele efeito de luz estourada. Aqui em Shape eu posso modificar o formato do retângulo. Ele também pode ser circular, mas eu vou manter ele aqui em retângulo. E aqui no Options ele tem algumas opções que já tem nas outras luminárias e tem algumas opções extras. Então, No Decay para ficar menos estourado, Invisible para não aparecer o ponto de luz, aparecer apenas a iluminação, Double Sided vai fazer com que ele emita a luz em ambos os sentidos. É interessante, dependendo do tipo de render que você está fazendo, você utilizar o recurso Invisible. Porém, eu não recomendo ele para iluminação geral, como muita gente usa, por conta da forma como ele emite a luz. Então, o retângulo você precisaria colocar ele do tamanho do seu ambiente para poder ele iluminar o ambiente por completo, e a luz ficaria como se fosse uma luz lavada, como se fosse uma parede lavada, com uma luz que vem total no tamanho do ambiente. Ela não está saindo de uma luminária e iluminando o ambiente da forma como a luminária real faz. Ela está iluminando como se fosse como se o teto todo fosse um ponto de luz. Por isso eu não acho adequado utilizar ele para iluminar cenas gerais, para iluminação geral. E daí eu vou já mostrar como eu faço isso com o Spotlight. Aqui o Sphere Light eu já tinha falado mais ou menos que é parecido com o Omni, porém modifica a forma de configurar ele. A forma de configurar ele é bem parecida com a do retângulo de luz. Inclusive ele tem aqui também a opção Invisible, No Decay, para deixar a iluminação dele mais forte, e Affect Specular e Affect Reflections. E vamos agora para o Spotlight. Finalmente vamos aprender a configurar esse danado. Eu tenho aqui duas opções de Spotlight. A primeira eu vou configurar ele como se fosse um spot de luz focal, e o segundo eu vou configurar como se fosse uma luz geral. Então, para esse primeiro aqui, vou puxar aqui a cor
Vou colocar aqui 2. Nota que ele sumiu. Porém, a gente vai fazer com que ele volte, modificando aqui o Decay por No Decay. Para deixar essa sombra aqui mais suave, vamos modificar aqui para 20. E daí vamos agora trabalhar aqui nos ângulos. Vamos lá, ângulo de penumbra. Vamos colocar aqui 10. E ele já vai dando uma suavizada aqui, ó. Vou botar 30. Pronto. Já ficou um cone mais suave. Aqui no cone, vou botar 45 graus. E essa seria uma iluminação de uma luminária com cone de 45 graus. Se eu quisesse uma luminária de 30 graus, seria só alterar o ângulo do cone. E assim vai. Se eu quiser um R60, uma 120, uma par 120, é só modificar o cone que você consegue configurar o tipo de luminária que você está usando. E aqui vamos em Options e a gente desmarca o Effect Specular para o ponto de luz daqui de cima não ficar refletindo onde tiver reflexo. Agora vamos aqui para esse segundo Spotlight para configurar ele como uma iluminação geral. A intensidade novamente 2. No Decay. Em Penumbra Angle, vamos abrir bastante, colocando 200. O cone se torna irrelevante o tamanho dele agora. Vamos deixar ele aqui em 60. E vamos agora colocar aqui no Shadow Radius 20, para a sombra ficar mais suave. E vamos desmarcar aqui o Effect Specular. Pronto, observe que sumiu aquele reflexo do ponto de luz, que com essa configuração ficou bem notável. Então, conforme eu desmarco aqui, ele vai sumir e vai ficar uma iluminação mais agradável. Vamos para a segunda parte, que é configurar o Advanced Camera Parameter. Com esse recurso, você consegue reduzir a iluminação ou aumentar. Mesmo sem ter pontos de luz, você consegue esse efeito. Porque são parâmetros que vão fazer com que a câmera fique mais clara, fique com a captação de luz melhor e faça com que o render fique mais claro ou mais escuro. Eu vou só ocultar aqui a cortina para a gente testar esse efeito usando o render interativo. Então vou mostrar agora o que esse recurso faz. Então aqui, ó, notem que a cena está bem escura. E daí eu vou modificar o Shutter Speed para 100. Pois conforme eu reduzo o valor dele, ele aumenta a quantidade de luz na cena, captando mais luz, deixando a cena mais clara. O filme Sensitive ISO é o contrário. Então eu vou aumentar aqui para 200. E daí ele vai captar mais luz e deixar a iluminação da cena mais clara também. Então, sem ponto nenhum de luz dentro da cena, pois todos os pontos que eu inseri estão lá do lado externo, mas sem nenhum ponto de luz na cena, eu já consegui deixar a cena aqui, ó, visível, só usando os parâmetros de câmera. Então, eu vou cancelar esse render e aí vamos inserir os pontos de luz, cada um no seu lugar, para já deixar essa cena pronta para edição de materiais. Então vamos aqui, ó, tirar o que não interessa. Eu não vou querer usar o Dome Light. Vamos tirar o que interessa. Eu não quero usar o Dome Light, não vou usar retângulo nessa cena. Também não vou usar Sphere. Nem Omni. Então vou voltar aqui. Dar um Purge Unused para ele eliminar o que não está sendo mais usado. Pronto, observem que ele já fez a limpeza, deixou apenas as luminárias que estão na minha cena agora. Então vou excluir esse outro
Spotlight, que eu não vou usar ele também. E vou ficar aqui só com o Spotlight aberto para iluminação geral e o Yes Light. Pronto, observem que como eu excluí ele no Overlay, ele também já excluiu no SketchUp. E agora eu vou pegar aqui esse ponto de luz, vou dar um Ctrl X nele e vou colar aqui nas luminárias que eu já havia inserido na cena. Vou posicionar aqui centralizado. Lembrando também que é muito importante você ter as luminárias em cena para que não fique uma luz que ninguém sabe de onde está vindo. Vou colocar aqui esse Yes. Agora eu vou voltar aqui para a cena. Daí vamos renderizar aí para ver como é que ficou. Já dá para ver aí que a iluminação ficou bastante estourada, porque ainda não tem materiais onde está branco. E daí, como está 100% branco, ele reflete muito. Porém, ele já está uma iluminação que está dando para perceber todos os detalhes. E daí a gente vai para a próxima aula, que será amanhã, onde eu vou mostrar a aplicação dos materiais nessa cena e como configurar cada um dos materiais que eu vou utilizar aqui. Então, te vejo amanhã na próxima aula. Um abraço, tchau!